no site da Undime Bahia, Fernanda Carla, para falar um pouquinho sobre a visita dela ao município de Andaraí, fortalecendo a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, neste território. Ela tem a responsabilidade ao lado de outros pares para falar de fortalecer essa ação que é nova e que os municípios precisam buscar cada vez mais, conhecer um pouco daquilo que lhe é próprio para poder assegurar aquilo que lhe caracteriza, que lhes fortalece. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Magno. Magno, olha bem, está sendo muito positivo esse trabalho de vir aos territórios, né? O país está vivendo esse momento de pensar como implementar uma base. Diferentemente dos parâmetros, a base ela tem um cunho normativo. E a norma é para ser cumprida. Mas como a gente usar dessa oportunidade de algo normativo para pensar algo muito maior que é o currículo? Então a gente tem ido aos territórios para provocar, primeiro, que a base não é o currículo, é um elemento do currículo e que esse é um momento oportuno dos municípios se debruçarem para pensar o seu currículo, né? Ouvir os sujeitos, ouvir aluno, ouvir família, ver o que é que tem de fato no município e discutir com o coletivo que tipo de cidadão a gente quer formar. Que tipo de sociedade a gente quer. E a partir do que a gente quer, a gente vê como a gente trazer esses elementos da base para contribuir para esse processo. Então, assim, é um momento rico, é um momento novo que os municípios vão estar vivendo, né? Porque boa parte dos municípios, pelo levantamento que a gente faz no estado da Bahia, eles não têm uma proposta própria. Seguem as diretrizes nacionais, né, outros documentos. Fico muito feliz em chegar aqui na Chapada e ver que tem municípios que têm uma proposta já para a educação infantil, né? Até então a gente tinha feito esse levantamento ontem no encontro, Piatã, e era a Prefeitura de Salvador que tinha. O estado da Bahia ele tem a orientação curricular para o ensino fundamental, mas a gente já percebe aqui também na Chapada que tem municípios que já estão adequando e que a discussão da base já começou. Assim que ela foi homologada, os municípios já estão, né, trabalhando, estudando e é desafiador esse processo. Existem municípios que não têm sistema próprio, portanto estão atrelados ao governo do estado, mesmo o estado não ofertando esta etapa da educação básica, mas precisam também estar atentos, né? Precisam, digo, os que representam o estado precisam estar atentos. Isso, e aí por isso o cuidado, né, dessa equipe do estado da Bahia que está pensando o que preliminarmente a gente está chamando de currículo Bahia, e ontem em reunião a gente falava assim, olha, currículo Bahia, mas o quê? Orientações e princípios, né? Já que o currículo ele se dá na ponta, nas relações, nos sujeitos. E acima de tudo é vivo. É vivo, né? Então assim, esse cuidado que a gente está tendo. Então ontem em Salvador a gente fazia aquela escuta as modalidades de ensino, né? Então a Bahia ela é diversa. A Bahia, como diz o professor Roberto, é um país. Então como a gente tratar dentro de um currículo a questão da educação do campo? Quilombola, indígena, da educação de jovens e adultos, né? Então assim está sendo um momento muito oportuno essa implementação da base. A gente está discutindo que por muito tempo está adormecido e que a gente não está mais discutindo nem refletindo sobre isso na escola. Está executando o que cada um do seu jeito. Então é um momento assim muito importante para a gente repensar e, sobretudo, a gente não está fazendo nada mais do que cumprir o que está posto no Plano Municipal de Educação. Como eu falava para eles, a BNCC não é uma coisa só do MEC, não. É um processo de construção que se deu, que passou aí por 5 secretários, 2 gestões do governo federal, né, governo Dilma e agora o governo Temer, que teve uma grande participação da população, talvez não como a gente quisesse, mas é diferentemente do que a gente teve com os parâmetros. Mas faltou participação popular também, não é? Ela esteve aberta à participação, aberta à escuta e a escuta foi pequena também. A escuta foi pequena, o Nordeste contribuiu pouco, a Bahia contribuiu pouco, mas assim, está posto. Nós temos uma base, que é uma normativa, agora a gente precisa ver o que fazer, né, para que isso seja refletido, discutido de forma muito mais ampla e que a gente tenha resultados bem melhores na formação dos sujeitos e um resultado, sobretudo, social, né, de tudo isso, que a educação, ela dá esse ganho para conquistas sociais também. Agora, a questão que eu falava lá dentro é em relação ao plano nacional, porque não é só a estratégia como está, que para a gente pensar que o município precisava repensar o seu currículo da educação infantil, do fundamental e da EJA, a gente fez um diagnóstico no Plano Municipal de Educação, onde a gente levantou todas as fragilidades do que a gente tinha, do que a gente não tinha. Então não é só cumprir uma base que é do MEC, não é por aí, é equívoco pensar dessa forma. A base é nossa, é uma construção, ainda que a gente não aceite ela na sua íntegra. Mas a gente tem a oportunidade, a autonomia enquanto ente federado, de reconstruir esse processo como um todo. Então acho que é um grande ganho isso que o país está vivendo agora, que o estado da Bahia está vivendo, que os municípios estão vivendo, da gente aproveitar desse momento histórico para dizer que educação a gente quer. E aí, para mim, o mais desafiador é mobilizar esses sujeitos, né, para sair, para desacomodar, para a gente junto, na coletividade, pensar o que é que a gente quer e traçar as estratégias necessárias. E que neste momento de desconforto que vivem os municípios é natural, né? Um momento de estabilidade que vive o país, os municípios também precisam um pouco mais de informação. É bom deixar claro que a Undime tem uma equipe que
com certeza não é onipresente, não pode ser de jeito nenhum, mas vai estar à disposição desses municípios para prestar os esclarecimentos necessários. Isso. A gente tem um pouco dessa dificuldade, eu falava por esperta, como é que fica para vir para os municípios, né? A gente, pelo compromisso que a Undime tem, né, está bem no chão dos municípios. O Estado da Bahia também, a partir da representação do Estado nessa equipe como um todo, não vai medir esforço para estar no município. A gente ainda não tem um financiamento liberado, né, para tal ação, mas o compromisso tem orçamento, mas não tem liberação. Não tem liberação. Mas mesmo com a liberação, o desenho é que a gente tem, acho que 5 seminários regionais na Bahia, num processo de consulta pública após a primeira versão preliminar. Mas a gente vai tentar fazer esse esforço. Inicialmente pelo MEC seria até 31 de maio, né? Mas na nova reunião em Brasília prorrogou um pouquinho. Mas tem data marcada. Tem data marcada, né? Entende muito também. Tem data marcada, mas o que a gente vai tentar é essa escuta. Olha quanta contribuição eu vou poder estar levando daqui, de documentos já sistematizados, discutidos com o coletivo, para enriquecer o que a gente está chamando preliminarmente de currículo Bahia. E esse trabalho da Undime, interiorizando suas ações, buscando fortalecer os territórios, a gente não fala, a gente fala de territórios, mas que são representados por municípios. Facilita essa escuta de vocês? Muito, muito. Então, por exemplo, tem territórios mais articulados e achei interessante, o Marcos está aqui hoje falando um pouco da experiência do Educavale, né? É muito interessante isso. O Educavale já vem desde esse processo de discussão da base, que vem 2010 né? Silva, isso, né? Pela articulação que ele tem, fazendo essa discussão. Então hoje aqui é o primeiro encontro, a gente tem desafios no Recôncavo, né? Em outros tantos territórios. Mas a gente percebe o movimento dos municípios do Recôncavo. Poxa, a gente poderia pensar um estudo junto? Como é que os profissionais da minha rede podem pensar o ensino fundamental 2 na área de matemática, a gente marcar um seminário para discutir, uma espécie de consórcio, né? De parceria entre os municípios. Eu acho isso extremamente importante. A limitação do território não quer dizer que só aqueles municípios que participam daquela limitação possam participar. Deve, inclusive, transcender exemplo do que está acontecendo aqui em Andaraí neste momento. E isso, com certeza, é de extremamente importância. E outra coisa que eu vejo importante nesse momento é a gente conseguir dialogar com todas essas redes, né, que estão chegando ao município. Então, a rede PME que reinicia agora. Então, como a gente, nesse processo de monitoramento, agora depois nesse novo biênio que se abre, como a gente focar também, dar um direcionamento aos municípios nessas estratégias que dizem respeito à base. A rede PCR aqui presente também, a Dalto aqui presente. A Dalto, isso, a questão do financiamento da educação. Então, PENAIC, como a gente tem um olhar que contribua para essa produção do município. Além de outras esferas, né? A esfera privada precisa ser convidada também, isso, né? A esfera superior, o nível superior então, precisa ser seria a gente também. Buscar um diálogo entre essas políticas que todas estão chegando no município, porque chega muita coisa para o município, e o município tem equipe pequena, tem uma limitação financeira, tem boa vontade também. Então, de que forma o Estado, a Undime, pode estar articulando essas políticas para a coisa chegar mais leve no município, para a gente estar podendo fluir melhor e fazer acontecer lá no município. Para finalizar, deixa um recado para os municípios que estão te assistindo neste momento, através da Undime Bahia, de que a apreensão ela é normal, ela é normal não, é comum, mas que ela não pode ser exacerbada. Vocês com certeza, os municípios terão a capacidade de resolver as suas problemáticas. Sim, e o processo é começar. É mobilizar. A resolução é muito clara, né? Não tem assim um tempo para fazer o currículo, pensar o Estado e pensar o município. É concomitante. É Estado, município, discutindo, pensando junto. Boa parte dos municípios nessa levada de conferência tem seus fóruns, né, municipais de educação instituídos, que pode ser uma pauta. Regime de colaboração. Isso, regime de colaboração. É uma pauta do debate que tem. O fórum pode também estar puxando isso, né, para estar discutindo. E é começar. E é começar como? Primeiro fazendo um levantamento de tudo que vocês têm no município, que toca na questão curricular. Desde proposta pedagógica, se não tem no município, se usa diretrizes curriculares, o que é que usa? Joga na mesa, joga o Plano Municipal de Educação também. Jogou tudo, vamos montar grupos de trabalho. Então, um grupo de trabalho para a educação infantil, um grupo de trabalho para os anos iniciais, para os finais, por área, e vamos nos debruçar sobre esses documentos, fazer um comparativo do que a gente tem, o que é que a base traz, e aí começando a construir o que é que eu quero, né? Para a gente pensar então depois desse aprofundamento, dessa apropriação, um desenho do que a gente quer e aí sim começar uma escrita sobre esse currículo, né? Para depois a gente fazer uma consulta pública que é necessário, depois de uma versão preliminar, depois revisar, mandar para o Conselho Municipal de Educação para quem é sistema. Quem não é sistema tem que acordar para a vida, porque o Plano Nacional também tinha uma data para quem não era sistema de ensino, passar a ser sistema. Então é outra demanda que vai ter paralela à BNCC. E depois então
de aprovado pelo Conselho com parecer, vinha a fase tão esperada da homologação e vamos pedir que tenhamos as condições necessárias para a implementação, né? Porque pensar currículo remete em infraestrutura física, formação de professor, e a nossa base ela é rasa nisso, né? E é preocupante. Então a gente vai ter que buscar condições para essa formação. Também pela incapacidade de financiamento que é necessário. Nós temos um congelamento de investimentos, alguns dizem que é de gastos, né? De investimento, eu considero dessa forma, por 20 anos. Se deve também decorrência desse, você acredita? Também, mas também eu acho que, independente do financiamento, já que a base ela é pensada e tem que ser revisada para 5 anos e tal, eu acho que precisaria trazer mais claramente nessa questão da formação. Mas isso não impede do município, enquanto o ente federado está pensando, do Estado também, e de unir esforços para tentar assegurar, né, isso. Então são muitas dimensões, né, que o currículo vai estar tocando. Mas eu acho que tem muita coisa dentro do campo da possibilidade do município que pode estar sendo feito já. Né? A mesma coisa é o plano, a gente fala assim, olha, o Plano Municipal de Educação ele está bem comprometido com a PEC do congelamento, mas tem muita coisa que independe de um financiamento, depende de um planejamento, de uma gestão, de uma vontade política de fazer. E a gente precisa fazer o dever de casa, né? O município precisa construir esses instrumentos. Talvez os municípios até desenvolvam muitas das ações, mas não de forma articulada ainda. E quando começarem a perceber, estudar, e quais são os momentos? São os vários momentos que a escola pode proporcionar, que a rede pode proporcionar, talvez uma parte do AC, não sei, não inteira, né? Porque o AC também não deve ser utilizado tão somente para isso. Reuniões nos sábados letivos que existem dos mais diversos aí, compromete também os 200 dias, mas é uma realidade brasileira, né? E a gente precisa fazer esse debate com os alunos, que são os protagonistas desse processo. Então é uma atividade letiva também, né? E aí cada município ele tem autonomia de estar pensando a partir da sua realidade, da sua estrutura, do seu pessoal, como fazer isso. E a gente não pode dizer como. A gente dá pistas de ação, mas o município ele é autônomo para estar pensando. Mas a gente precisa começar a pensar urgente. Um abraço, obrigado, Fernando.